Continuar a mesma situação de tempo, né? Com previsão de instabilidade, nebulosidade e chuva pela região. De fraca intensidade, né? Predominando, mas bem constante aí no sul do estado. Então deve-se manter essa tendência ao longo dessa segunda-feira. Deve iniciar a terça-feira ainda dessa mesma forma, tempo nublado, alguma chuva pela região, madrugada, começo da manhã de terça-feira. Previsão é que entre a tarde de terça até a tarde de quarta-feira o tempo melhore um pouco mais. A chuva deve dar uma trégua, deve melhorar, pode até aparecer um sol. E deve voltar um tempo mais instável, mais chuvoso, entre a quarta e a quinta-feira. Quarta à tarde, se estendendo aí para quinta-feira, um período de nebulosidade e chuva novamente. Pode chover forte nesse período aí, principalmente na noite de quarta-feira. Então, é uma semana ainda de tempo bastante instável. Previsão de um tempo mais firme, deve estar chegando aí para sexta-feira e sábado, bastante sol, ar seco e frio chegando aí pelo sul do Brasil. Muito bem. Você fez aquela catadinha famosa aí para saber quanto é que choveu aí nos últimos dias? Então, Moro, as estações meteorológicas aí no sul do estado estão girando em torno de 50 milímetros ao longo desse mês. Principalmente nesses últimos dias é que tem chovido mais, né? O início do mês foi mais seco, os últimos dias que apresentaram um maior índice de chuva. Esse valor corresponde aproximadamente em torno de 40% da média do mês. A média de mês de julho é em torno de 120 milímetros. Então seria um valor aí um pouco abaixo da metade do que deve chover, com a expectativa de chuva ainda agora na metade da semana, deve ter algum volume aí novamente próximo aí a 20, 30 milímetros pela região. Então o mês de julho deve se aproximar da média de chuva, né? Deve ser um mês que deve chover até dentro da média, ainda deve ocorrer alguns eventos de chuva também até o final do mês. Não se espera um excesso de chuva, mas também não deve faltar, então deve se aproximar desse valor médio, até o final do mês deveremos ter em torno de 120 milímetros. Perfeito. Calhar, essa temperatura que nós temos agora aqui, 15 graus e 5 décimos, hoje ela pode chegar aqui em torno de 20? Não deve, talvez nem chegue a isso, né? Muito nublado o tempo, a temperatura não tem uma liberdade para subir muito. Estamos aí, como você falou aí, 15, 16, talvez chegue aí próximo aos 19 graus, mas não deve chegar aos 20 graus no dia de hoje. Muito bem. Bom, então pelo que você está nos colocando aqui, de repente o tempo deve dar uma abertura maior, então, na terça para quarta-feira, então. Isso, de terça à tarde melhora um pouco mais, até o início da tarde de quarta-feira o tempo deve ficar mais firme, até aparecendo o sol, esquentando um pouco, deve ser um período um pouco mais abafado. Aí volta uma condição de chuva que pode ser mais forte de quarta para quinta-feira. Muito bem. E a entrada da massa de ar frio deve acontecer também nessa semana aí? Para o final de semana, mais aí para sexta e sábado, principalmente. O amanhecer de sexta já é bem frio, o amanhecer de sábado também, temperaturas baixas, deve fazer aí em torno aí de 5 a 6 graus aí pelo sul do estado, então cai bastante a temperatura, só que não dura muito, não é um frio que persiste por muito tempo. Já para domingo e segunda-feira indica novamente instabilidade, formação de uma frente fria, então vamos ter aí um período novamente de nebulosidade, alguma chuva pela região.